Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Alberto Magno. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Hipona, na Numídia, Ogianaba, na Argélia, os santos 20 mártires, cuja fé e vitória foi exaltada por Santo Agostinho. Deles apenas se recordam os nomes de Fidenciano, bispo, Valeriana e Vitória. Morte no século III. Em Edessa, na região do Osroene, na atual Turquia, os santos mártires Gúria, Asceta e Samonas, que, no tempo do imperador Diocleciano, depois de longos e cruéis tormentos, foram condenados à morte pelo prefeito Misiano e degolados. Morte no ano 306. Em Nola, na Campânia, região da Itália, São Félix, de cujo ministério pastoral e culto se honra a cidade. Morte no século IV. Na Bretanha Menor, território da atual França, São Maclove ou Macuto, bispo de Alete, que, segundo a tradição, nasceu no país de Gales e morreu em Saintes. Morte no ano 640. Em Cahors, na Aquitânia, também na odierna França, São Desidério, bispo, que construiu muitas igrejas e mosteiros, bem como edifícios de utilidade pública, sem nunca descurar a preparação das almas para o celeste esposo, como verdadeiros templos de Cristo. Morte no ano 655. No Monte Schemberg, na Baviera, território da atual Alemanha, os santos Marinho, bispo, e Aniano, mártires. Morte no ano 8º. Em Rouen, na Neústria, atualmente na França, São Sidônio, abade, que, oriundo da Irlanda, seguiu a vida monástica, primeiro em Jumièges e depois em Noirmoutier, sob a direção de São Filiberto, e finalmente no mosteiro de Saint-Saëns por ele fundado. Morte no ano 684. Em Reinal, entre os Helvécios, na atual Suíça, São Fintano, que, procedente também da Irlanda, viveu muito tempo num mosteiro e mais tempo ainda numa pequena cela junto da igreja, como recluso por amor de Deus. Morte no ano 878. No cenóbio de Klosterneuburg, na Áustria,
o sepultamento de São Leopoldo, margrave desta nação, venerado, ainda em vida, com o sobrenome Piedoso, que foi promotor da paz e amigo dos pobres e do clero. Morte no ano 1136. Em Reading, na Inglaterra, os beatos mártires Hugo Farindon, Tugo Cook, abade da Ordem de São Bento, João Enon e João Hug, presbíteros, que, por se oporem tenazmente ao rei Henrique VIII na sua reivindicação de ter autoridade sobre a Igreja, foram acusados de traição e, em frente do mosteiro, enforcados e esquartejados. Morte no ano 1539. Em Glastonbury, também na Inglaterra, os beatos mártires Ricardo Whitting, abade, Rogério James e João Thorne, presbíteros da Ordem de São Bento, que, falsamente acusados de traição e sacrilégio, durante o mesmo reinado sofreram os mesmos suplícios. Morte no ano 1539. Em Ferrara, na Emília-Romanha, região da Itália, a beata Lúcia Brocadelli, religiosa, que, tanto na vida matrimonial como no mosteiro da Ordem Terceira de São Domingos, suportou com paciência muitas dores e humilhações. Morte no ano 1544. Em Nagasaki, no Japão, o beato Caio Coreano, mártir, que, sendo catequista, pela confissão da sua fé em Cristo foi condenado à fogueira. Morte no ano 1624. Em Caaró, localidade do Paraguai, os santos Roque Gonzales e Afonso Rodrigues, presbíteros da Companhia de Jesus e mártires, que aproximaram de Cristo os povos indígenas abandonados, fundando as chamadas reduções, onde associaram livremente as artes e a vida social com a vida cristã, por isso foram assassinados à traição por um sicário adito a artes mágicas. Morte no ano 1628. Em Roma, São José Pignatelli, presbítero da Companhia de Jesus, que trabalhou muito para a restauração da ordem quase extinta e se distinguiu pela sua caridade, humildade e integridade de vida, procurando sempre a maior glória de Deus. Morte no ano 1811. Em Mengo, localidade do Uganda, São José Mkazabalikudembe, mártir, que, sendo mordomo do Palácio Real, depois de receber o batismo, ganhou para Cristo muitos jovens e defendeu as crianças palacianas das paixões viciosas do rei Mvenga. Por isso, com 25 anos de idade, foi degolado por ordem do rei enfurecido, que fez dele a primeira vítima da sua perseguição. Morte no ano 1885. Em Sanremo, na Ligúria, região da Itália, a beata Maria da Paixão, Helena de Chapotin de Neuville, virgem, que, profundamente entusiasmada com a humildade e simplicidade de São Francisco, fundou as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria e teve sempre a preocupação de defender a condição das mulheres nas terras de missão. Morte no ano 1904. Em Wadowice, na Polônia, São Rafael de São José, José Kalinowski, presbítero, que, na insurreição do povo contra o opressor durante a guerra, foi capturado pelos inimigos e deportado para a Sibéria, onde sofreu muitas tribulações, e recuperada a liberdade, ingressou na Ordem dos Carmelitas Descalços, que muito promoveu. Morte no ano 1907. Em Álora, localidade da província de Málaga, na Espanha, o beato João Duarte Martim, diácono da Diocese de Málaga e mártir, que, derramando seu sangue por Cristo alcançou a recompensa prometida aos que perseveram na fé. Morte no ano 1936. Em Almansa, localidade da província de Albacete, também na Espanha, o beato Miguel Abidão Senen Dias Sanches, presbítero diocesano de Oriela e mártir, que, durante a mesma perseguição religiosa, imitando a paixão de Cristo, mereceu alcançar o prêmio eterno. Morte no ano 1936. História de Santo Alberto Magno. Origens. Alberto nasceu em 1206, pertencendo à poderosa e influente família Bolsada, na Alemanha. Além desses atributos, sua família era nobre, rica, cristã e tinha uma importante tradição militar. Alberto manifestou piedade religiosa desde a infância e recebeu uma educação primorosa e aguçada. Formação acadêmica. Com apenas 16 anos, Alberto foi morar e estudar na Universidade de Pádua, Itália. Lá, confiou-se aos cuidados da Virgem Maria e dedicou-se aos estudos.
completou brilhantemente os estudos superiores, destacando-se em todas as ciências. Porém, tinha dificuldade em teologia. A Virgem Maria o ajuda. Santo Alberto sentia-se chamado para a vida religiosa. Porém, quase desistiu porque tinha dificuldades no estudo da teologia. Ele só não desistiu porque Nossa Senhora o fez perseverar. Sendo muito devoto da Virgem Maria, durante seus momentos de oração ela o aconselhou a perseverar apesar da dificuldade e a não desistir. Ele não desistiu e passou a perseguir a união entre ciência e fé. E dizia: "E minha intenção última está na ciência de Deus." Dominicano. No ano 1229, Santo Alberto emitiu seus votos como frade dominicano pregador. A partir daí, ensinou nos principais centros culturais da Europa, como Itália, França e Alemanha. Na cidade de Paris, sua sabedoria e carisma atraíram tantos alunos e discípulos, que ele teve que dar aulas em praça pública. Cientista. Santo Alberto é, com razão, aclamado como um dos maiores sábios de todos os tempos. Dominando filosofia e teologia, teve como discípulo nessas matérias São Tomás de Aquino. Mas seu saber se estendia também às ciências naturais. Ele foi mestre em física, química, estudou astronomia, mineralogia, meteorologia, botânica e zoologia. Escreveu livros sobre navegação, tecelagem, agricultura. Tão espantoso acúmulo de saber não o impediu de ser um humilde frei dominicano, piedoso e obediente. Bispo. Nomeado bispo de Regensburg, Santo Alberto revelou-se pastor cheio de zelo e exemplar. Porém, logo que foi possível, pediu dispensa dessas funções episcopais. Ele queria voltar para sua cela de humilde monge e a vida de professor na Universidade de Colônia. Mais tarde passou a ser chamado de Doutor Universal. Grande teólogo e filósofo, ele dedicou sua vida à busca do encontro entre ciência e fé. Por outro lado, destacou-se pela humildade e caridade. Missão na Igreja. Estando Santo Alberto perto de completar 70 anos, o Papa Urbano IV o incumbiu de liderar as cruzadas que aconteciam na Alemanha e na Boêmia. No ano 1274, teve participação importantíssima e decisiva na aproximação e união efetiva entre a Igreja grega e a latina. Isso aconteceu no Segundo Concílio de Lyon, na França. Morte. 3 anos antes de falecer, Santo Alberto Magno começou a apresentar perda de memória. Prevendo, talvez, perder o domínio de si, mandou construir seu próprio túmulo. Desde então, passou a rezar o ofício dos mortos diariamente. Assim, faleceu serenamente. Era o dia 15 de novembro de 1280. O Papa Pio XI celebrou sua canonização e deu a ele o título de doutor da Igreja em 1931. Em 1941, o Papa Pio XII deu a ele o título de padroeiro dos estudiosos das ciências naturais. Oração a Santo Alberto Magno. Dá-me, Senhor, um espírito aberto e compreensivo como aquele que concedeste a Santo Alberto. E também, como a ele, dá-me a graça de abarcar parte de teu mistério com minha inteligência. E que tudo isso me sirva para iniciar uma vida de oração constante e agradável em tua presença. Que assim seja. Amém. Santo Alberto Magno, rogai por nós.